Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta, está afetando milhões de pessoas, especialmente os mais jovens, mas também afeta adultos no ambiente de trabalho e nas redes sociais. Estou falando do cyberbullying e redes sociais. O título que aí está na tela já diz bastante sobre o que nós vamos falar e também a mensagem central. Vamos entender o que é cyberbullying e o subtítulo já passa para nós a mensagem central: violência que não tem hora para acabar. Por que não tem hora para acabar? Porque ao contrário do bullying tradicional que acontecia lá no pátio da escola ou no caminho de volta para casa, o cyberbullying acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele entra na casa da vítima pelo celular, pelo computador, pelas redes sociais, não há trégua. Não sei se você já recebeu uma mensagem ofensiva ou se já viu alguém sendo humilhado em grupo de WhatsApp, se já presenciou ataques em comentários de redes sociais. Isso é cyberbullying. E não é brincadeira, é violência. Causa danos profundos à saúde mental das vítimas, como ansiedade, depressão, isolamento, queda no desempenho acadêmico ou profissional. E em casos extremos, até a ideação suicida. O cyberbullying não é um problema menor só porque ele acontece no mundo digital, porque o sofrimento é real. E muitas vezes o agressor se sente protegido pelo anonimato ou pela distância da tela e acaba fazendo coisas, tendo atitudes, agindo de determinada forma que jamais faria pessoalmente. Então, nesse encontro, nós vamos focar em entender o que é cyberbullying, suas características, as diferenças em relação ao bullying tradicional, os impactos na saúde mental e o que fazer se formos vítimas, testemunha, ou até se você viver esse tipo de situação, o que precisamos fazer? Vamos também falar sobre responsabilidade digital, como cada um de nós pode, na realidade, contribuir. Contribuir para um ambiente online mais ético e mais seguro. Para você, profissional, esse conhecimento ele é essencial. No ambiente de trabalho, o cyberbullying pode acontecer entre colegas, em grupo de trabalho, por e-mail ou redes sociais corporativas. Saber identificar, agir e prevenir é parte da construção de uma cultura organizacional saudável. Então, prepare-se para um encontro informativo. Cyberbullying não é brincadeira, é violência e violência a gente combate. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos deixar claro o que você será capaz de fazer ao final deste encontro. Porque entender
o cyberbullying é o primeiro passo para combatê-lo. Então, o primeiro objetivo aqui do nosso encontro é definir cyberbullying e identificar suas formas. Nós vamos entender o que caracteriza essa violência. É intencional, repetitiva, envolve desequilíbrio de poder e acontece por meios digitais. Vamos conhecer as diferentes formas, seja difamação, exclusão, exposição da vítima, criação de perfis falsos, envio de mensagens ofensivas, entre outras ações. Então é importante conhecer as diferentes formas do cyberbullying. O segundo objetivo é diferenciar cyberbullying de bullying tradicional. O bullying tradicional acontece em espaço físico, escola, trabalho, faculdade, na rua, tem plateia limitada e a vítima pode, pelo menos, fugir para casa. O cyberbullying, ele já é 24 horas por dia. Pode, inclusive, se tornar viral em minutos. O agressor muitas vezes está anônimo e a vítima não consegue escapar. O celular está sempre ali. Então, entender essas diferenças é fundamental para saber como agir. O terceiro objetivo é reconhecer os impactos na saúde mental. Cyberbullying não é só palavras. Ele causa ansiedade, depressão, isolamento, queda de desempenho, baixo estima e, em casos extremos, até ideação suicida. Não é drama, é ciência. E você vai entender. O quarto objetivo aqui do nosso conto é saber como agir como vítima, testemunha ou agressor. Vamos ver um roteiro prático. O que fazer se você está sofrendo cyberbullying? O que fazer se você vê algum indivíduo, alguma pessoa sofrendo cyberbullying? E vamos entender também que, às vezes, atitudes nossas que a gente pode achar que é brincadeira, na realidade não é. E o que a gente vai ver aqui hoje vai até nos apontar se, em algum momento, em maior ou menor grau, nós também já não praticamos o cyberbullying. Nós vamos abordar cada papel com responsabilidade. E o quinto objetivo é promover um ambiente digital mais ético. Pequenas atitudes. Pensar antes de postar, respeitar a privacidade do outro, não compartilhar ofensas, denunciar os abusos, apoiar quem sofre. Essas pequenas atitudes constroem um ambiente digital mais seguro para todos. Então, veja, esses 5 objetivos vão te dar uma base sólida para entender, prevenir e combater o cyberbullying. Então vamos começar entendendo o fundamento. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é cyberbullying? A definição de cyberbullying é atos de intimidação, humilhação, ameaça ou agressão praticados por meio de tecnologias digitais, tais como celulares, computadores, redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails, fóruns. Para ser considerado cyberbullying, o comportamento geralmente tem 3 características principais. Então, para que possamos considerar um ato como um cyberbullying, normalmente, geralmente, existem 3 características principais. A primeira,
é um ato intencional, não foi sem querer. O agressor tem a intenção de machucar, de humilhar, de excluir ou amedrontar a vítima. Não é uma brincadeira que saiu do tom. É um ato deliberado de violência. Uma segunda característica de uma ação que a leva a ser considerada cyberbullying é que o cyberbullying é repetitivo, não é um evento isolado. Ele ocorre várias vezes. Uma única mensagem ofensiva pode ser um ato de violência, mas para se caracterizar como cyberbullying, geralmente existe um padrão repetitivo. No entanto, dependendo da gravidade, como a exposição de fotos da vítima ou até mesmo ameaças, mesmo um único ato já pode ser tratado como um crime. Porém, normalmente esse ato de cyberbullying ele é repetitivo e segue um determinado padrão. Uma outra característica que mostra em uma ação de cyberbullying é que há um desequilíbrio de poder. O agressor tem algum tipo de poder sobre a vítima. Pode ser físico, o agressor pode ser mais forte. Pode ser social, o agressor às vezes se acha mais popular do que a vítima. Pode ser um poder psicológico, onde o agressor sabe como machucar a vítima, ou, ou pode também ser o poder do anonimato. A vítima não sabe quem está atacando. No ambiente digital, o anonimato é uma forma poderosa de desequilíbrio. E existe ainda algumas características específicas do cyberbullying. Vou te falar algumas dessas características. A primeira é o anonimato. O agressor pode se esconder atrás de perfis falsos, de contas descartáveis ou simplesmente não se identificar. Isto Isso torna a agressão mais covarde e a vítima mais indefesa. Uma outra característica específica do cyberbullying é o alcance ampliado. No cyberbullying tradicional, a humilhação acontecia diante de algumas pessoas. No cyberbullying, uma mensagem ofensiva pode ser compartilhada, printada e acabar até mesmo viralizando. A vítima, ela se sente, na realidade, exposta ao mundo inteiro. E uma outra característica peculiar do cyberbullying, a permanência. O conteúdo ofensivo pode permanecer na internet por anos, mesmo que o agressor apague. Alguém pode ter salvado. A vítima revê a agressão repetidamente. Agora, quais as formas comuns? Quais as formas comuns de cyberbullying? Vamos falar de algumas. A começar pela difamação, que é espalhar rumores ou mentiras sobre a vítima. Uma outra forma de cyberbullying é a exclusão, que é deixar a pessoa de fora de grupos, eventos, conversas deliberadamente. Outra forma de cyberbullying é a exposição da vítima. Compartilhar fotos, vídeos ou conversas privadas sem consentimento. E uma outra forma de cyberbullying são os perfis falsos. Cria-se uma conta fingindo ser vítima de algo para conseguir aí postar elementos ofensivos ou mesmo elementos constrangedores. Uma outra forma de cyberbullying são as mensagens ofensivas. Enviar xingamentos, ameaças,
provocações repetidas, aliás, e detalhe, muitas vezes essas mensagens são repetidas, inclusive em grupos. E ainda temos como forma de cyberbullying o assédio sexual, que é enviar conteúdos sexuais não solicitados ou coagir a vítima a enviar. Entenda que cyberbullying não é brincadeira, é crime. No Brasil, existe uma lei que institui o programa de combate à intimidação sistêmica, o bullying. E o cyberbullying pode se enquadrar em crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaça e exposição de conteúdo íntimo. Agora, muitas pessoas acham que cyberbullying é a mesma coisa que bullying tradicional, só que na internet. Não é bem assim. Existe, na realidade, diferenças importantes que tornam o cyberbullying potencialmente mais danoso. Vamos entender aqui as diferenças. A começar, vamos entender elementos, pontos do bullying tradicional. O bullying tradicional, ele normalmente acontece em um local físico específico, tais como escola, faculdade, trabalho, na rua. O bullying tradicional, ele tem um público limitado, que são as pessoas que estão ali naquele momento em que o bullying está acontecendo. Pode ser 3, 4, 5, 10 pessoas, mas existe um número limitado de pessoas. Outro elemento do bullying tradicional é que a vítima que está ali sofrendo bullying, ela pode fugir fisicamente, sai andando, vai para casa, muda de escola, troca de horário. E, detalhe, no bullying tradicional, o agressor geralmente é conhecido, ele está exposto. E o conteúdo de agressão, uma ofensa falada, não fica registrado permanentemente. Então, você observa que no bullying tradicional, nós temos alguns elementos específicos. Agora, no cyberbullying, nessa nossa comparação, vamos entender quais elementos estão envoltos. Primeiro, o cyberbullying, ele acontece 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vítima, ela leva o celular para casa, para o quarto, para a cama, não há trégua. E um outro detalhe, no cyberbullying, o alcance é potencialmente viral. Uma mensagem pode ser compartilhada por centenas, dezenas, milhares de pessoas. A mensagem pode ser printada, enviada para familiares. A humilhação, ela se multiplica. E um outro detalhe do cyberbullying é que o anonimato protege o agressor, porque na maioria dos casos a vítima não sabe quem está atacando, o que gera paranoia e medo constante. E o cyberbullying tem um outro elemento específico. É difícil escapar. Bloquear o agressor pode não ser suficiente, porque o agressor pode criar uma outra conta. Desativar as redes sociais significa, muitas vezes, para quem está sendo agredido, perder contatos com amigos. Então, é mais complexo fugir do cyberbullying. E um outro elemento, no cyberbullying, o conteúdo é permanente. Mesmo que o agressor apague ali a mensagem, prints e compartilhamentos permanecem. A vítima pode ser revitimizada sempre que o conteúdo reaparece. E por que isso importa? Por que falar de cyberbullying é importante? Porque o impacto psicológico do cyberbullying é muitas vezes mais intenso e duradouro.
A vítima, ela não tem um lugar seguro para onde ir. O agressor não precisa ser fisicamente mais forte, basta ter acesso a um teclado e plateia para assistir, compartilhar aquele conteúdo. Além disso, a desinibição digital faz com que as pessoas que nunca praticariam bullying tradicional, pessoalmente, se tornem agressivas online. A distância, a distância da tela, o anonimato e a falta de consequências imediatas reduzem a empatia, muitas vezes, ao próximo. O que começa como, é só uma piada, pode se tornar uma tortura psicológica. Então, entender essas diferenças é essencial. É essencial para que as vítimas sejam levadas a sério e para que as escolas, as instituições de ensino, as empresas e famílias criem estratégias de prevenção e intervenção adequadas no ambiente digital. E um ponto importante: o cyberbullying não é só palavras. As consequências para a saúde mental são graves, são reais e muitas vezes duradouras. Vamos entender. Primeiro, as consequências do cyberbullying. Vamos começar a falar a primeira consequência aí, que é a ansiedade. A vítima do cyberbullying, ela vive em estado de alerta constante. Cada notificação pode ser uma nova agressão. Ela desenvolve medo de abrir o celular, de ver as mensagens, de acessar as próprias redes sociais. Pode ter ataque de pânico, palpitações, sudorese, dificuldade para respirar. A ansiedade se torna uma companheira constante da vítima. Uma outra consequência grave, a depressão. Por quê? A exposição repetida às humilhações, às ofensas, leva a vítima a sentimentos de tristeza profunda, leva a vítima à desesperança, perda de interesse por atividades que antes davam prazer. A pessoa pode até parar de sair, de se alimentar bem, de cuidar da sua higiene. A depressão pode ser grave e exigir tratamento. E uma outra consequência para as vítimas aí de cyberbullying é o isolamento social. Para evitar novas agressões, a vítima, ela muitas vezes acaba se afastando dos amigos, das famílias, das redes sociais. Isso piora o quadro, porque o apoio social é um dos principais fatores de proteção contra o sofrimento mental. Quanto mais isolada fica a vítima, mais vulnerável também ela fica. E ainda temos como consequência do cyberbullying a queda de desempenho no trabalho. A vítima pode ter aí dificuldades de concentração, cometer mais erros, perder prazos, faltar do trabalho. O cyberbullying afeta a produtividade e pode levar a vítima a advertências na empresa, perda de promoções, até demissão. Já no ambiente escolar, o rendimento da vítima pode cair, as notas despencam, o aluno pode faltar ou até mesmo abandonar a escola. E não podemos ainda esquecer de uma consequência do cyberbullying, que é a baixa estima, a sensação de desamparo. A vítima passa a acreditar nas ofensas. Será que eu sou mesmo isso que estão dizendo? Será que eu mereço isso? A autoestima da vítima se deteriora. A sensação de desamparo, de que nada do que ela fizer vai parar a agressão, pode inclusive levar à paralisia e à desistência. E a consequência mais grave do cyberbullying é o risco de ideação suicida. Em casos extremos,
o sofrimento se torna tão insuportável que a vítima pensa em tirar a própria vida. Não é drama, é desespero. Há inúmeros casos noticiados de pessoas que cometeram suicídio após sofrer cyberbullying. Por isso, qualquer sinal de ideação suicida deve ser levado a sério e tratado, na realidade, como emergência. Agora, o que fazer se o indivíduo está sofrendo cyberbullying? Busque apoio psicológico, converse com. O indivíduo que está sofrendo cyberbullying deve conversar com alguém de confiança, ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o 188, 188, caso a pessoa precise desabafar. E é importante, quando o indivíduo sofre cyberbullying, o problema não é a vítima, não é o indivíduo. O problema é o agressor, porque a vítima não merece ser agredida de forma gratuita, de forma tão covarde como acontece no cyberbullying. Bom, mas agora eu quero, então, falar para você o mais importante, o que fazer em cada situação. Se você for vítima de cyberbullying, se você for testemunha ou até mesmo se conhecer alguém que já praticou cyberbullying, há um caminho de ação. Então veja, se a pessoa ela é vítima do cyberbullying, o que ela precisa fazer? Então vamos lá. Caso sejamos vítima de cyberbullying, primeiro ponto importante, não responda. Responder à provocação geralmente só alimenta o agressor. Ele quer ver a reação da vítima. Então, não dê satisfação. Outro elemento, quando somos vítimas de cyberbullying, guarde provas. Tire prints da tela, captura de tela, de todas as mensagens, postagens, comentários. Inclua datas, horários, nome de usuários. Isso é fundamental para denunciar. Além disso, bloqueie o agressor. A maioria das plataformas, o cidadão pode bloquear a pessoa para que ela não consiga mais entrar em contato contigo. E denuncie. Denuncie o conteúdo para a plataforma, seja Instagram, WhatsApp, TikTok, tantas outras. As redes sociais, inclusive, têm canais de denúncia. Em casos até graves, com ameaças, com exposição íntima, há de se denunciar também o caso à polícia, para que o crime virtual possa ser investigado. E busque apoio. Quando somos vítimas, é importantíssimo buscar apoio. Converse com alguém de confiança, seja aí um amigo, uma amiga, um familiar, o gestor, ou gestora da área, um professor, um profissional da área da saúde, como um psicólogo, por exemplo. A vítima não pode sofrer sozinha. E se tiver um sofrimento intenso devido aí ao cyberbullying, ainda não podemos esquecer do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ligando para o 188, 188, 188. Agora, como agir ao cyberbullying quando somos testemunha do ato? Então, imagine só que eu estou vendo um movimento aí em redes sociais, em grupos, e eu estou testemunhando o crime de cyberbullying acontecendo. Primeira história, não compartilhe. Não compartilhe, não repasse a mensagem, aquela mensagem ofensiva, não compartilhe a postagem, não tire print para espalhar aquele fato. Isso torna você também agressor. Apoie a vítima, mande uma mensagem privada de apoio, pergunte se a pessoa está bem, ofereça ajuda. O apoio social é um dos maiores protetores contra o sofrimento. E mesmo sendo testemunha
o movimento aí de cyberbullying, denuncie o conteúdo para a plataforma. Muitas vezes a vítima, ela está paralisada. Sua atitude como testemunha pode fazer a diferença. Não alimente o agressor, não entre na discussão, isso pode piorar. Agora, se a pessoa, o indivíduo, num ato que ele acha que é brincadeira, se a pessoa for o agressor, então veja lá, tive um movimento que eu achei que era piada, mas agora eu sei que não é piada, é cyberbullying. Então, quando a pessoa ela vai por esse caminho, reconhecer que praticou o cyberbullying é o primeiro passo para mudar. E aí, se porventura o indivíduo fez uma brincadeira ofensiva, que não é brincadeira, é crime, é cyberbullying, a pessoa deve apagar o conteúdo, se ainda estiver no ar, apagar imediatamente, pedir desculpas sinceras à vítima. Não adianta falar, ah, foi mal. Isso é muito vago. Há de se reconhecer o dano. Eu errei ao fazer tal situação. Sinto muito. Reflita se aquilo que você achou que era piada, para entender o que te motivou aquilo. Isso quando a pessoa vai por esse caminho de ser um agressor sem às vezes saber, é bom refletir para saber como não agir mais daquela forma. E se eu tenho uma tendência a agir de forma mais agressiva, eu preciso buscar ajuda para mudar o comportamento. Por quê? Todo mundo erra. Às vezes a pessoa tem ali um ato, um rompante, age por impulso, escreve algo, publica algo que é ofensivo, que é cyberbullying. O importante é também aprender com o erro e reparar, óbvio, o dano. Agora, além da gente saber agir quando o cyberbullying acontece, cada um de nós pode contribuir para prevenir que o cyberbullying aconteça. Isso se chama responsabilidade digital. Primeiro, vamos começar a trabalhar questões éticas nas redes sociais, a começar pelo movimento de pensar antes de postar. Antes de enviar uma mensagem, fazer um comentário, compartilhar algo, é importante perguntar a si mesmo: espera lá, essa minha postagem pode machucar alguém? Se fosse comigo, eu gostaria? Eu estou sendo justo? Isso que eu estou compartilhando, isso que eu estou publicando, é verdade? Muitas vezes, um momento de reflexão pode evitar uma vida de sofrimento. Outro elemento importante quando a gente fala em ética digital é respeite a privacidade alheia. Não compartilhe fotos, vídeos ou conversas de outras pessoas sem pedir permissão. O que é íntimo deve permanecer íntimo. A exposição não autorizada é crime. E outro elemento, não compartilhe conteúdos ofensivos, mesmo que não tenha sido você que produziu aquele conteúdo, mesmo que não seja você o autor, a autora, compartilhar um post de ódio, uma humilhação, uma fake news, torna você também responsável. Então, não sejamos cúmplices. E denuncie abusos. Se você vê cyberbullying, denuncie. A maioria, como eu disse, a maioria das plataformas tem dispositivos de denúncia. Inclusive, existe dispositivos de denúncia nas plataformas de forma que você pode denunciar de forma anônima. Não fique omisso. Sua atitude pode salvar alguém. E um elemento importante, apoie sempre quem sofre. Você virar para a pessoa que sofreu uma ofensa, que sofreu um cyberbullying, e dizer à pessoa: olha, você não está sozinho. Olha, isso que está acontecendo contigo, ou isso que estão fazendo com você não é certo. Posso te ajudar de alguma forma? Essas palavras têm um poder imenso. O apoio social é a maior proteção contra os danos do cyberbullying.
E um elemento interessante quando falamos em ética nas redes. Eduque-se, aprenda e eduque os outros. Converse com os amigos, familiares, colegas de trabalho sobre o cyberbullying. Quanto mais pessoas conscientes, menos espaço para a violência digital. É aquilo. A responsabilidade digital não é opcional. É um compromisso ético de quem vive em sociedade. Cada postagem, cada comentário, cada compartilhamento é um ato que constrói ou destrói. Então, vamos escolher construir. É muito legal as ferramentas digitais, as redes sociais, principalmente se forem utilizadas para algo positivo, algo realmente construtivo, aí fica legal para todo mundo. Então, chegando agora na reta final do nosso encontro, nós vimos que cyberbullying, então, não é piada, cyberbullying é intimidação, humilhação ou ameaça praticada por meios digitais, com características de intencionalidade, repetição e desequilíbrio de poder. Suas formas, as formas aí do cyberbullying, incluem difamação, exclusão, exposição íntima, perfis falsos e mensagens ofensivas. Diferenciamos também o cyberbullying do bullying tradicional. No digital, a violência é 24 horas, pode se tornar viral, o agressor pode estar anônimo e a vítima tem dificuldade de escapar. Então, o dano é potencializado. Vimos os impactos do cyberbullying na saúde mental. Traz à vítima a questão da ansiedade, depressão, isolamento, queda de desempenho, baixa estima e, em casos extremos, risco de querer findar com a própria vida. Consequências graves, reais, que merecem atenção. E aprendemos também como agir em cada momento quando se fala em cyberbullying. Então, quando nós somos vítimas do cyberbullying, vimos que não se deve responder ao agressor, há de se guardar provas, bloquear a pessoa, denunciar e buscar apoio. Quando somos testemunha desse movimento horroroso de cyberbullying, não é legal compartilhar, há de se apoiar a vítima, há de se denunciar. E quando estamos no papel de agressor, precisamos ter responsabilidade que aquilo não foi uma piada, apagar o conteúdo, pedir desculpas, refletir e até mesmo buscar ajuda. E por fim, nós falamos da responsabilidade digital. Pensar, refletir antes de postar algo, respeitar a privacidade do outro, não compartilhar, curtir, comentar ofensas, denunciar abusos, apoiar quem sofre, ok? Se cada um fizer a sua parte, a coisa vai fluir da melhor forma possível nesse relacionamento no mundo digital e também no mundo real. Mas agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Deixar uma pergunta para você refletir. O que você pode fazer hoje para tornar o ambiente digital mais seguro? Pensa aí. Pensa em algo concreto. O que você pode fazer hoje para tornar o ambiente digital mais seguro? Vamos pensar em alguns movimentos que você pode fazer hoje para tornar o ambiente digital mais seguro? Pode ser parar de compartilhar memes ofensivos. Pode ser denunciar um comentário agressivo que você viu. Estava ali nas redes sociais, viu um comentário agressivo numa postagem, você pode denunciar. Pode ser
mandar uma mensagem de apoio para alguém que você sabe que está sofrendo. Pode ser também conversar com os amigos, com os colegas, com os familiares sobre cyberbullying. Muitas vezes, é o que eu disse anteriormente, as pessoas acham que, esse meme é engraçadinho. Essa foto, essa imagem, esse texto é engraçado. Não, não é engraçado. É aquela história. Será que nós gostaríamos de estar no papel de vítima? Acredito que não. Então, aquilo que parece uma piada para alguém, na realidade, é uma ofensa para uma outra pessoa. É uma discriminação, é um ato de preconceito, é um ato de humilhação, é um ato de desumanidade. Por isso que é importante conversar com as pessoas, com os familiares, às vezes pessoas mais maduras que estão aí nas redes sociais, acredita que uma frase engraçadinha é algo normal. Não, às vezes você está apequenando alguém e cometendo cyberbullying. Então, pequenas atitudes de cada um de nós impactam na cultura. E todo mundo pode começar a partir do momento que tem acesso à informação, como você, nesse momento, está tendo. Então, lembre-se, o que você faz no digital, que nós fazemos no digital, acaba reverberando e tendo consequências no mundo real. Por isso que eu sempre falo, né? Sempre falo para as pessoas, vamos escolher ser gentis, ok? Olha, tem material aqui de apoio, tem material para você fazer download. Também existem atividades propostas, então eu quero que você acesse todo esse conteúdo para sedimentar, consolidar mais ainda o conhecimento e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!